Minha esposa levantou o celular com um texto na tela e perguntou, com um tom carregado de desconfiança, quem era aquela pessoa e se eu estava traindo ela. Eu não respondi, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela já havia discado para o número. Quando a ligação atendeu, para a surpresa dela, era nossa filha, perguntando por que a mãe estava mexendo no meu celular outra vez. A acusação, que começou com tanta fúria, desmoronou em segundos. Tudo aconteceu de manhã, enquanto eu preparava o café. Lídia, minha esposa de 36 anos, entrou na cozinha com passos firmes, o celular na mão e o olhar duro. Ela me mostrou uma mensagem que dizia, podemos conversar depois? Preciso falar algo importante com você, em particular. Não havia nome de contato, apenas um número desconhecido. Ela insistiu, quase gritando, para saber quem era e se eu estava tendo um caso. Eu olhei para a mensagem, depois para ela, mas não disse nada. Isso a deixou ainda mais irritada. Responde, você está me traindo, não é? Eu sabia. Liga para o número agora. Ela estava tão nervosa que parecia tremer. Peguei o celular, disquei e coloquei no viva voz. Ela estava pronta para ouvir a voz da minha suposta amante. O telefone tocou uma vez, duas vezes, até que uma voz familiar respondeu, alô, mãe. Era nossa filha, Haley, de 16 anos. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Haley perguntou por que a mãe estava ligando do meu celular e se estava mexendo nele novamente. O rosto de Lydia empalideceu na mesma hora. Meu Deus, você está, não está? Mãe, nós já conversamos sobre isso. Lydia tentou mudar o foco, perguntando por que a filha estava mandando mensagem para mim de um número diferente. Haley explicou que tinha acabado de comprar um celular novo, lembrando que a mãe estava presente no dia anterior, quando fomos à loja. Ela disse que me enviou um número novo, mas queria conversar em particular sobre algo importante. Lydia perguntou, num tom desconfiado, sobre o que seria essa conversa. Houve um suspiro pesado do outro lado da linha antes de Haley responder, sobre você, mãe. Sobre as acusações constantes e essa mania de bisbilhotar o celular do papai. Eu ia pedir para ele se a gente podia fazer terapia em família, porque isso está saindo do controle. O rosto de Lydia parecia o de alguém que tinha acabado de levar um tapa. Haley disse que estava no treino e pediu para a mãe parar de mexer no meu celular, porque isso já estava ficando vergonhoso e as amigas dela comentavam que parecia loucura. Em seguida, desligou. Lydia permaneceu parada no mesmo lugar, ainda segurando meu celular, enquanto eu simplesmente voltei a preparar o café da manhã. Ela tentou se explicar, dizendo que achou que, mas eu a interrompi. Eu sabia o que ela estava pensando, porque ela sempre pensa isso. Perguntei por que ela não me disse que era Haley e por que estava mexendo no meu celular. Ela respondeu que tinha esse direito, mas eu deixei claro que não, que isso não era verdade. Esse tipo de situação vem se acumulando há anos, com acusações constantes, bisbilhotagem no celular e paranoia sem fim. Eu cansei de me defender de crimes que só existem na imaginação dela. Ela precisa de ajuda, ajuda profissional. Isso não é normal. Eu até sugeri terapia, mas ela se recusa dizendo que só pessoas culpadas precisam disso. Então Haley me perguntou se eu ia me separar dela e eu disse que já não sabia mais. Naquela noite Lydia tentou se desculpar de um jeito meio torto, dizendo que lamentava ter tirado conclusões precipitadas, mas que eu precisava entender que a mensagem parecia suspeita. Uma mensagem pedindo para conversar em particular realmente pode ser suspeita, mas veio de um número desconhecido porque nossa filha tinha trocado de celular e ela sabia disso. Ela disse que esqueceu e eu respondi que ela esqueceu porque estava ocupada demais, assumindo que eu a traía para pensar com lógica. Ela disse que não era justo e que qualquer esposa faria o mesmo. Eu disse que não, que isso não era normal. Foi aí que ela tentou inverter a situação e se colocar como vítima, dizendo que eu a estava gaslighting por fazê-la se sentir louca por se importar com o casamento. Eu respondi que se importar com o casamento era confiar em mim e que aquilo era comportamento controlador. Ela disse que não era controladora, só precisava de reafirmação. Eu perguntei se depois de 20 anos ela ainda precisava de reafirmação diária de que eu não estava traindo. E foi quando ela soltou que talvez se eu não fosse tão secreto ela não teria dúvidas. Eu fiquei indignado porque já tinha dado todas as minhas senhas. Ela rastreia minha localização, revira meu celular todos os dias. Que segredo eu poderia ter? E ela disse que eram os segredos que eu estava escondendo. Uma lógica circular de gente paranoica. Não tem como provar algo que não existe. Depois que foi pega no flagra me acusando usando a mensagem da nossa filha, você pensaria que Lydia recuaria, mas não.
ela dobrou a aposta. Primeiro tentou justificar para todo mundo. Contou para a irmã que qualquer esposa olharia o celular se visse aquela mensagem. Disse para a mãe que eu andava distante, o que não era verdade, e para os amigos falou aquela frase de confiar mas verificar. Dava para ver que eles ficavam desconfortáveis, mas a escalada real veio quando eu mudei a senha do meu celular. Ela perguntou qual era a nova senha e eu disse que era privada. Ela disse que eu estava escondendo algo. Eu expliquei que estava protegendo minha privacidade e que isso era diferente. Ela perdeu o controle. Teve um surto gritando sobre confiança no casamento e perguntando que tipo de marido tranca a esposa para fora. Eu disse que o tipo cujo espaço é invadido o tempo todo. Aí ela começou a ficar criativa no pior sentido. Tentou adivinhar minha senha até bloquear meu celular por uma hora. Exigiu que no trabalho dessem acesso aos meus e-mails. Eles recusaram. Começou a aparecer de surpresa nas minhas reuniões de almoço para ver se eu estava traindo. E ainda contratou um detetive particular para me seguir. Sim, de verdade. E eu só descobri quando o próprio detetive me abordou dizendo que precisava ser honesto comigo porque minha esposa o contratou mas ele achava aquilo errado. Que só me via indo para o trabalho, para a academia e para casa. E que ia devolver o dinheiro. Eu agradeci pela honestidade e ele me aconselhou a documentar tudo porque esse tipo de paranoia tende a piorar, e ele estava certo. Lídia começou a dizer para as pessoas que eu estava traindo só porque troquei a senha do celular. Nossa filha Haley ouviu ela falando isso no telefone e foi tirar satisfação dizendo que eu não estava traindo e que ela estava destruindo a família. Lídia respondeu que ela não entendia relacionamentos de adultos e Haley disse que entendia sim, que ela estava me afastando e que até o Caleb evitava visitar por causa dela. E foi aí que Lídia cruzou um limite enorme. Ligou para o RH da minha empresa. E eles me chamaram para dizer que receberam uma ligação preocupante dela pedindo acesso ao meu histórico do computador e querendo saber sobre mulheres com quem eu trabalhava. Eu disse que era um problema pessoal fora de controle e eles responderam que já tinham avisado que aquilo era inadequado e podia ser assédio, mas que precisavam registrar o ocorrido. Agora a paranoia dela estava afetando meu trabalho. Mas o pior mesmo foi quando ela envolveu nossos filhos como espiões, disse para Haley. Olhar meu celular enquanto eu dormia. Haley disse que isso era doentio e que não iria fazer, e Lídia respondeu que como mãe ela devia apoiá-la. Haley retrucou dizendo que não apoiaria a paranoia. Então Lídia ligou para o Caleb na faculdade tentando convencer ele a falar comigo para entregar minhas senhas porque era isso que casais que se amam fazem. Caleb me ligou depois dizendo que a mãe tinha perdido a cabeça e que respondeu para ela que o que ela precisava era de terapia. Na última semana eu tomei uma decisão, consultei um advogado e comecei a documentar tudo, desde a paranoia, as acusações, o jeito como ela me perseguia e até como isso afetava meu trabalho. Mas então a Lídia cometeu um erro fatal. Ela criou um perfil falso nas redes sociais se passando por outra mulher e começou a me mandar mensagens tentando me pegar traindo. Disse algo como: Ei, você parece familiar, a gente se conhece? E na hora eu reconheci o jeito de escrever dela, mas resolvi entrar no jogo e respondi que não achava que conhecia e perguntei quem era. Ela disse que se chamava Jéssica e achava que tinha me conhecido numa conferência. Então eu perguntei em qual conferência e ela inventou que tinha sido no mês passado em Chicago, mas eu não ia para Chicago havia 2 anos. Mesmo assim continuei fingindo e disse: claro, a conferência de marketing. Ela respondeu que sim e ainda disse que eu tinha sido tão encantador e que adoraria tomar um café para colocar o papo em dia. Eu aceitei e na mesma hora ela ficou animada achando que finalmente tinha a prova que precisava, começou a tirar prints de tudo, pronta para a grande confrontação. Naquela noite ela chegou praticamente brilhando de tanta satisfação e me perguntou se eu tinha algo para contar. Eu disse que não. Ela insistiu perguntando sobre a tal Jéssica e eu respondi: você quer dizer você? E o rosto dela mudou na hora. Eu expliquei que sabia que era ela pelo jeito de escrever e que o perfil falso tinha usado a data do nosso aniversário como data de nascimento, nada sutil. Ela tentou se defender dizendo que estava me testando, mas eu já estava cansado desses testes e disse que estava acabado. Eu tinha guardado prints também, inclusive com os dados que provavam que o perfil foi criado no laptop dela e no nosso próprio endereço de IP. 3 dias depois entreguei os papéis do divórcio. O surto de direito dela foi espetacular. Ela espalhou para todo mundo que eu estava me divorciando para ficar com a Jéssica, que não existia. Disse que eu estava tendo um caso emocional comigo mesmo. Exigiu que eu pagasse a terapia dela agora que eu estava abandonando. Tentou colocar os filhos contra mim usando as provas que tinha, mas isso deu errado na hora. Porque o Caleb disse para ela que já tinha visto os prints e que ela tinha se passado por outra mulher para enganar o próprio marido e que isso era insano. E ainda completou que ela precisava de ajuda profissional. Agora o divórcio está quase finalizado. Ela tentou lutar, mas as provas eram esmagadoras. Foram anos de acusações falsas, contratação de investigador particular, ligações para o meu trabalho, tentativa de manipular as crianças e criação de perfis falsos para me incriminar.
O próprio advogado dela sugeriu que ela buscasse terapia como parte do acordo, mas ela se recusou dizendo que admitir isso faria ela parecer louca. O juiz não teve pena, especialmente quando mostrei comprovantes do pagamento do detetive, registros do RH sobre as ligações, prints do esquema do perfil falso e o testemunho dos 2 filhos sobre o comportamento dela. A guarda não foi um problema, Haley escolheu morar comigo e, por ter 16 anos, a opinião dela teve peso. Caleb ainda escreveu uma carta ao tribunal falando sobre como foi crescer com a paranoia da mãe, dizendo que ela passava tanto tempo procurando problemas que não existiam que não percebia que o verdadeiro problema era o próprio comportamento dela. Hoje a Lydia vive com a irmã e ainda mantém a ideia de que eu devia estar traindo, porque nenhum homem inocente deixa a esposa por ela checar o telefone dele. A ironia é que ela já está namorando outro homem que conheceu online e vive postando que confiança é tudo num relacionamento e que o namorado não esconde nada dela. Coitado, ele não faz ideia do que o espera. Os filhos estão melhores. Haley está fazendo terapia para lidar com o que viveu e diz que tem ajudado. Caleb me visita mais agora que não precisa ver a mãe me interrogando por cada mensagem. Eu estou me ajustando, afinal foram 20 anos sendo tratado como um criminoso e isso leva tempo para superar. Não penso em namoro ainda e às vezes ainda pulo quando meu celular vibra esperando alguma acusação, mas pelo menos agora posso usar meu telefone em paz, ter conversas privadas e existir sem precisar me defender o tempo todo. A parte mais triste é que, se a Lydia tivesse confiado que aquela mensagem era inocente, teria descoberto que era nossa filha pedindo ajuda, mas a paranoia dela se expôs justamente para a pessoa que estava tentando entender a situação. Ela praticamente se pegou sozinha. Às vezes, a melhor vingança não é algo elaborado, é apenas se afastar e deixar a verdadeira natureza da pessoa aparecer. Lydia passou anos procurando provas de uma traição que nunca aconteceu e, no fim, a única pessoa que traiu o casamento foi ela mesma. As buscas constantes por uma traição viraram uma profecia autorrealizável, não porque eu a traí, mas porque ela empurrou para longe a família que tanto dizia ter medo de perder. O novo número da nossa filha me salvou de anos de acusações, foi uma mensagem, uma ligação, um momento de verdade que expôs 5 anos de delírios paranoicos. Obrigado, Haley, seu timing foi perfeito.